sentar, meus amados. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Há alguns dias já o Senhor colocou essa palavra no meu coração para pregar hoje. E eu vi o pastor Silvano falando que os hinos são hinos da volta de Jesus. O noivo vem, né? Mas o dia eu não sei. Mas ele vem. Vigilemos, oremos, ele vem. Mas o pastor Silvano não sabia, nem eu sabia que ia pregar hoje. O Senhor é que manda em tudo. Mas ele sabia, e aí o pastor Silvano não sabe também a mensagem que eu quero pregar esta noite, que eu vou pregar, que está no mesmo assunto. E eu quero convidar os irmãos para abrir aqui conosco duas passagens. Isaías capítulo 66. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê nesta noite corações transformados, que deseja servir a Deus e não a nós mesmos. Nós queremos servir ao Senhor esta noite. Vivemos uma geração de tantos tipos de pregadores, de tantos tipos de crentes, de pastores. Tem aqueles que andam atrás das almas, mas tem aqueles que andam atrás das palmas. E que Deus possa nesta noite nos ajudar e nos abençoar, e que nós alcancemos as almas. Glória a Deus. E que a igreja venha crescer em obediência, em frutos, sempre frutos do Espírito, salgando esta sociedade que está corrompida, que não há justiça, como o pastor Josué falara há poucos minutos, e que nós possamos amadurecer a semelhança de Cristo. Versículo 8, pastor, irmão Ricardo. Glória a Deus. Aleluia. A nossa tarefa nesta noite é transmitir a palavra, proclamar a palavra. E eu quero ler este versículo, depois Mateus capítulo 24. O que está escrito aqui em Isaías? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Sim ou não? Nasceria uma nação de uma só vez? O profeta Isaías, através de uma mensagem profética, questionou. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Poder-se-ia, só o versículo 8, não, a leitura é extensa. Poder-se-ia fazer uma terra nascer em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Assim, nasceu a nação. Poderia? Não, é difícil, mas para Deus não é. Nós vamos falar um pouco sobre esse versículo. Mateus 24, versículo 32 ao 36. Preste bastante atenção, pois esta palavra requer toda a sua atenção esta noite, para que você entenda. Nós temos tido cultos tão abençoados, né? Sexta-feira tivemos uma palavra boa aqui, uma Priscila pregando. Na quarta-feira, irmão Eliezer. No domingo passado, o Lucas estava aqui. E assim sucessivamente, Deus tem nos abençoado de forma especial, tão especial. E hoje não será diferente. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele quem? Cristo é. Ele está próximo às portas. Aleluia. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Tá bom até aí? Os irmãos entenderam a leitura, amém? Eu quero nesta noite começar um pouco lá de trás. A nação de Israel é conhecida entre os teólogos e na Bíblia como o relógio profético de Deus. O relógio profético. Em toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, nós vemos que Israel é uma nação profética. Uma nação que Deus escolheu para ser a menina dos seus olhos. Glória a Deus. E para entendermos o porquê de Israel ser o relógio de Deus que marca os tempos proféticos, nós precisamos entender um pouco mais para trás como esse povo surgiu, né? Quando Deus quis se revelar ao homem, então Deus escolheu um homem chamado Abraão. Chamou Abraão aos seus 75 anos de idade. Abraão não era um hebreu como nós pensamos, ele era caldeu. E Deus disse para ele em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E olha o que diz o versículo 2. É importante você entender esses dois versículos, porque nós vamos falar mais dele. Diz assim: farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. E no versículo 3, de Gênesis 12, não precisa colocar, já colocou, então deixa. O versículo 3 diz assim: 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e que através dele as famílias seriam abençoadas. Os jovens estão entendendo? Está entendendo, Magé? O que nós vemos ao longo da história, irmãos, é que todas as nações que abençoaram e que continuam abençoando a nação de Israel, como é o caso do Brasil, que nós vamos falar um pouco mais para frente, né? São grandemente abençoados por Deus em cumprimento desta profecia aqui, do capítulo 12, versículo 3. E é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que o Brasil é um país abençoado, embora tem um monte de problema, mesmo assim a gente é abençoado de uma forma tal. Todo mundo gosta do Brasil, todo mundo diz que o Brasil é bom de morar, né? E todo mundo fala a mesma coisa, porque é um país privilegiado pela flora, pela fauna, etc. Nós temos terra em abundância, o Brasil tem mais água do que o resto do mundo, o Brasil tem mais solo do que todo o resto do mundo junto. O Brasil é o país em que todos têm uma expectativa de que ele seja a solução para a fome, para plantar, O Brasil é abençoado, dentre outras nações. Glória a Deus. Mas alguns esquecem disso, ou não sabem que tudo isso é graças à fidelidade de Deus em relação à promessa que Deus fez a Abraão nesse versículo. E isso nos prova mais uma vez que Deus cumpre a sua palavra. Tudo que Ele promete, Ele cumpre, Ele não falha. Pode passar os anos, pode passar os tempos, o dia Ele não falou, mas Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Por outro lado, nós vemos também que aqueles que se levantam contra a nação de Israel, esses dias tivemos um levante, mais um, de uma nação inimiga de Israel. Aqueles que se levantaram contra Israel foram derrotados, todos foram derrotados. Todas as nações que pleitearam contra Israel, que levaram Israel cativo, a maioria nem existe mais, só o Egito existe daquelas nações antigas, porque Deus fez uma promessa ao Egito. O Egito foi alvo de uma promessa porque ele recebeu a nação de Israel lá por 400 e poucos anos e abençoou Israel lá, embora no fim foi trágico, mas por conta desse período em que Israel passou lá, Deus fez uma promessa de que o Egito não seria extinguido.
Mas cadê a Babilônia? Cadê as outras nações? Cadê os que se levantaram contra Israel? Todos eles não existem mais. E aqueles que ainda subsistem, em breve serão desfeitos. Pois a palavra de Deus assim nos diz. E através de Abraão, Deus então reúne um pequeno grupo, cerca de 70 pessoas, ali em Jabó, e desce para o Egito, e ali eles ficam cerca de 430 anos, sendo ali como servos, escravos, cativeiros, servindo ao povo egípcio. E esse povo se multiplicou ali, e quando saíram cerca de 3 milhões. Quando o povo não estava suportando mais, então clamaram a Deus, porque a carga foi aumentando, irmão Antônio, e o povo se sentiu oprimido, e buscaram a Deus, e Deus então tira eles dali, livra eles da escravidão, conduz a terra de Canaã. Deus introduz o povo lá pelas mãos de Josué, né? E após passar um período conturbado no meio do deserto, por não temerem, não obedecerem a Deus, mas Deus introduz eles ali, e começa então o período dos juízes, que durou cerca de 400 anos. Deus levanta juízes para julgar o povo, mas o povo, são como nós também, sempre descontente, né, pastor Salino? Parabéns pelo seu aniversário amanhã, viu? O povo sempre descontente, irmão Josué. O senhor também não é diferente de nós, não? A gente está sempre querendo mais, achando que Deus, né? Deus dá uma coisa, tu quer outra. Deus dá um Fusca, tu quer um outro. Deus dá outra, ele quer outra. Daqui a pouco você eu quero. A gente é insaciável. O povo então pede para Deus um rei. Senhor, nós não queremos mais esses profetas aí, esses juízes, não. Nós queremos um rei igual às outras nações. Olha. E Deus diz assim: olha, o rei de vocês sou eu. Não, o senhor não está aqui. Nós queremos um rei. Quando viram Saul, aquele homem bonito, a Bíblia diz que do pescoço para cima, todos os jovens da época dele eram mais baixos do que ele era, do pescoço para baixo. Saul, aquele cabeção que saltava, era um homem bonito. A Bíblia diz que ele era um moço bonito. E quando viu Saul, ficou todo feliz. Ó, nosso rei, vamos apresentá-lo às outras nações. E foi um fiasco, irmão, porque a beleza não põe na mesa, nada disso aí. Saul ficou endemoniado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar. Eu não estou preocupado que você vai pular, falar em línguas. Hoje é um dia que Deus nos deu algo diferente. Aleluia! Eu só quero que você entenda. Então, Saul é ungido. Saul fez muitas coisas erradas, foi reprovado por Deus. Deus manda Samuel ungir Davi, que foi o seu sucessor. E ali então Deus começa a dinastia de Davi. Saul veio antes do tempo. O tempo de Deus não era aquele. O tempo de Deus era em Davi, mas quando Saul foi eleito rei, Davi ainda não existia. Eu era pequeno. Mas o projeto de Deus era em Davi. Os homens tentaram antecipar. Quando começa a dinastia de Davi, então, de onde descende José e Maria, se você ver a genealogia lá no Mateus, você vai entender, né? Por isso que Jesus é chamado de a raiz de Davi. A raiz de Davi. Ele é o tronco de Jessé, porque ele vem da genealogia de Davi, do rei Davi. Depois de Davi vem Salomão, seu filho, e já no final do seu reinado Salomão peca contra Deus também, e Deus divide o reino de Israel em 2 reinos. O reino do norte com 10 tribos, cuja capital era Samaria. Preste atenção, isso é importante você compreender. E o reino do sul com 2 tribos, cuja capital era Jerusalém. A tribo de Judá, da qual pertencia Jesus, e a tribo de Benjamim, a qual vinha Paulo. Paulo era de Benjamim. As 10 tribos do norte pecaram gravemente contra Deus. E através do rei Sargão II, da Síria, Deus destrói a cidade de Samaria e põe o povo para fora e espalha todas as 10 tribos. Das 12 tribos que existiam, restavam só 2. As outras 10 foram espalhadas pela terra. O povo foi espalhado por Deus por causa do seu pecado. Isto
no ano 722 a.C. O Reino do Sul continua, e a partir daí, o Reino do Sul era duas tribos, Judá e Benjamim, e a partir daí então, Deus mantém essas duas tribos, Judá e Benjamim. O povo que era conhecido como povo hebreu, as 10 tribos desaparecem, só fica a tribo de Judá e de Benjamim. O povo passa a ser conhecido como o povo judeu. A partir desse episódio é que a nação de Israel começa a ser conhecido e rotulado como povo judeu, por causa da tribo de Judá. Mas acontece que o Reino do Sul também pecou contra Deus, e no ano 606 a.C., por causa do seu pecado, o rei Nabucodonosor vem, leva essas duas tribos. O Império Babilônico domina as tribos de Judá e de Benjamim e leva-os cativos. E nessa ocasião, Nabucodonosor destrói a cidade de Jerusalém, o templo de Deus que Salomão havia edificado, e leva todos os utensílios do templo para o palácio real, para tê-lo ali como um certo troféu, algo que Deus havia dito ao povo para fazer. Mas por causa do pecado, Deus permite então que Nabucodonosor os escravize, porque o pecado gera escravidão, irmão. O pecado gera escravidão. Tem muita gente que é escravo. É escravo dos seus sentimentos, é escravo de muita coisa, escravo das suas ações, e vive sempre escondido, porque o pecado não lhe deixa ter transparência, e você se torna escravo dele. O pecado é senhor de muitos. Glória a Deus. E no ano 539 a.C., a nação de Babilônia é dominada pelo Império Medo-Persa, através do rei Dario. Nesse período, então, já havia se passado cerca de 67 anos de cativeiro. O povo estava lá, Daniel estava lá, Ezequiel estava lá, aquelas profecias todas que nós conhecemos. E com a morte do rei Dario, o rei Ciro assume o reinado. E o rei Ciro vai tomar conhecimento que 160 anos antes dele existir, o profeta Isaías fez uma profecia dizendo que Ciro, o meu servo, iria libertar Israel do cativeiro, que Israel nem sabia ainda. Mas a profecia de Deus, ela é cabal em sua consumação, ela se cumpre na forma, no tempo que Deus estabeleceu. Ciro vai ler, ele entende e fala: eu fui escolhido para libertar esse povo, mas eu nem sabia. Mas Deus te escolheu. Olha a profecia aqui no livro do profeta Isaías. E quando ele leu aquilo, ele estabeleceu um decreto e permitiu a volta deste povo para Jerusalém, cumprindo assim na íntegra a profecia do profeta Isaías. Aleluia! Glória a Deus, porque Deus diz que a sua palavra não passa. O último versículo que nós lemos aqui: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. O povo volta para lá, e essa volta se dá em 3 grupos diferentes. Deus, através de Isaías, havia profetizado cerca de 180 anos antes de Ciro nascer, que esse retorno iria acontecer pelas mãos dele. E ele libera o povo, e o povo retorna através de 3 líderes, 3 caravanas que voltaram. A primeira foi liderada por Zorobabel. Zorobabel, diga comigo, Zorobabel. Pastor, nunca vi esse nome. Está na Bíblia. A segunda foi por Esdras, diga Esdras. E a terceira foi através de Neemias, diga Neemias. Foi esses 3 homens que Deus usou para trazer o povo de volta do cativeiro da Babilônia. E quando os judeus retornam para Jerusalém com Neemias, então reiniciam a construção da cidade, os muros. O templo já estava pronto, porque os que vieram antes trabalharam primeiro no templo, né? Iniciou-se então neste período as 70 semanas proféticas que Deus havia revelado para o profeta Daniel, ainda em cativeiro lá na Babilônia. Deus mostra para Daniel o que ele iria fazer, quais os passos que iria acontecer, e Deus mostra através desta visão de 70 semanas lá no cativeiro. Mas passou algum tempo, o povo novamente peca contra Deus, e Deus realmente não trabalha com o pecado, irmão. Deus não trabalha com o pecado. Não adianta você achar que Deus não usa o pecado. Deus não usa esse tipo de ferramenta. Não, eu vou fazer isso para consertar o meu casamento.
é o diabo. Não, eu vou fazer isso para manter o meu emprego. Deus vai me abençoar. Não, Deus não trabalha com o pecado, Samuel. O povo vira as costas para Deus e Deus também vira as costas para o povo. E desta vez Deus fica cerca de 400 anos sem falar com o povo, nem por profeta, nem através de sonhos, nem através de visões, nem de Urim, Tumim. Não tinha sacerdote mais que tivesse a revelação de Deus, nem visões, nem sonhos. Este período é o período interbíblico, vai de Malaquias a Mateus. É o período do Antigo, a transição do Antigo para o Novo Testamento. E durante este tempo, então o povo é novamente conquistado por outros reinos, outras nações, outros povos, né? Os impérios dominaram a nação de Israel. O primeiro foi o Império Medo-Persa, né? Depois o grego e o macedônio, depois o Império Romano. E no ano 63 antes de Cristo, 63 anos antes de Jesus Cristo nascer, o general Pompeu, um homem chamado Pompeu, o general Pompeu, junto com o exército romano, ele conquista toda a Palestina, essa região que hoje é alvo de muitas brigas, ainda é. Ele toma de Israel e passa anexa isso a Roma, e a Palestina inteira passa a ser parte do Império Romano. E César Augusto, na época em que era o imperador. Está entendendo, José? História é grande, mas vocês vão entender. Estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. César Augusto era o imperador romano na época em que Jesus nasceu. Jesus nasceu para libertar Israel. E ele estava debaixo desse povo romano. Mas mais uma vez, Samuel, Jesus veio para libertar. Mas mais uma vez, o seu povo o rejeitou. Deus rejeitou, o povo rejeitou o Messias enviado por Deus, o libertador, aquele que veio para pôr fim ao sofrimento de todos nós, mas primeiro de Israel. Glória a Deus. E o povo judeu sofreu tanto ao longo da sua história, e Deus envia Jesus para trazer de volta o povo à sua presença, mas o povo judeu mais uma vez dá as costas para Jesus, e diante do governador Pôncio Pilato, os judeus pedem a sua morte, e todos em uma só voz repetem fortemente, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E rejeitam definitivamente a providência de Deus, atraindo para aquela nação uma maldição que os levou a partir dali a uma decadência quase que total. Quase que total. E aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general conhecido de quase todos nós, chamado Tito Flávio Vespasiano, alguns conhecem como general Tito Flávio Vespasiano, que mais tarde também se tornou imperador de Roma. Ele sitiou Jerusalém durante uma das Páscoas dos judeus, e ali estavam cerca de 1.200.000 judeus em Jerusalém, comemorando a Páscoa. Era e ainda é, em parte, costume dos judeus comemorar a sua Páscoa. Eles vão todos para Jerusalém, e naquele dia, naquele período, estavam ali cerca de 1.200.000, vindo de toda a parte para celebrar a Páscoa. E este cerco durou cerca de 143 dias, quase 5 meses. Ninguém podia sair, nem entrar na cidade de Jerusalém. Glória a Deus. Nessa ocasião, então, o templo foi derrubado, cumprindo-se a profecia de Mateus 24, versículo 2, que nós acabamos de ler, que diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E esta profecia ocorreu literalmente, arrancaram todas as pedras, porque colocaram fogo no templo, e muitas partes do templo era revestido de ouro, e o ouro derrete, e ele escorre pelo meio das pedras, e ele vai descendo, escorrendo pelo meio das pedras, e quando os inimigos, se nós queremos esse ouro, então arrancaram pedra por pedra, para poder retirar assim o ouro
não para retirar o ouro, mas para que se cumprisse esta profecia. Não ficou um tijolo. Na verdade, na época não era tijolo, era pedra. Os templos eram construídos de pedra. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Como o ouro escorreu até embaixo, eles arrancaram pedra por pedra, por causa do ouro, para que cumprisse a profecia de Jesus. E os dias que sucederam a isso foram terríveis. No final deste cerco a Jerusalém havia morrido cerca de 1.100.000 judeus, cumprindo também o que o povo havia dito a Pilatos. Mateus 27, 25. O povo comete uma insanidade. Às vezes nós fazemos isso, cometemos insanidades. Olha lá. Que faremos desse Jesus? Crucifica. Eu não vejo mal algum nele, crime nenhum. Eu não quero ser culpado do sangue, disse Pilatos. Não quero ser culpado do sangue dele. Aí o povo judeu disse assim: olha, fica tranquilo, bonitão. Que caia sobre nós e sobre nossos filhos a culpa do sangue deste justo. Um 1.100.000 judeus mortos neste evento. E os poucos judeus que se sobreviveram a esta matança foram espalhados pelo mundo como escravos, como ninguém, sem povo, sem nação, sem Deus, sem lei, sem nada. 1878 anos depois disto, o povo viveu sem território, sem governo, sem sua bandeira, sem a sua religião. 1878 anos depois deste versículo, o povo foi disperso e foi pelo mundo espalhado. Glória a Deus. Aleluia! Caia sobre nós o sangue desse justo. Às vezes, irmão, nós pagamos um preço caro pelas besteiras que nós falamos. Glória a Deus. Mas Deus tinha uma promessa. E então, no ano de 1948, 14 de maio de 1948, esta promessa se cumpre. Agora, Isaías 66, e o versículo 8. Glória a Deus. As profecias que nós encontramos nos capítulos 36 e 37 do livro de Ezequiel, que foram proferidas 2.600 anos antes, e vieram a se cumprir neste período, mais precisamente 14 de maio de 1948. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, versículo 25, várias profecias que não dá tempo da gente ler. 37, versículo 21, versículo 22. E a profecia de Isaías: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode se dar a luz a um povo num só instante? Os adolescentes, os jovens estão entendendo? Glória a Deus. Sião esteve de parto, mas já deu a luz a seus filhos. Aleluia! A casa de Davi ficava no Monte Sião, que fica ao lado do templo, do Monte Moriá. Por isso que o versículo se refere a Sião como sendo o local. Sião esteve de parto, como sendo o povo também, né? Glória a Deus. Sião estava em trabalho de parto. Trabalho de parto, o que você sente? Dores. Nós dizemos que é dores, mas as mulheres dizem que é dores terríveis. Dores grandes. Né? É mesmo? É, José? Sabe, né? Falando em dor, a
minha esposa não está de parto, está com dor nas costas. Hoje já há uns 2, 3 dias que ela está com alguma inflamação nas costas e ela veio hoje de manhã, não consegue ficar sentada, uma dor muito forte. A gente não quer ir para o médico por causa da pandemia e tal. Orem por ela, oremos por ela, porque ela está com dores nas costas, não de parto. Glória a Deus. Sião estava em parto, em trabalho de parto, sentindo dores terríveis. Este versículo refere-se ao tempo da Segunda Grande Guerra Mundial, do nosso tempo, que ocorreu em 1939 e 1945, com a perseguição intensiva que Hitler faz contra os judeus, contra o povo judeu. Agora nós já estamos num tempo que é história nossa, que é conhecido de uma parte dos nossos irmãos, né? Na Primeira Grande Guerra Mundial, onde Hitler ainda era um soldado, ele acusa os judeus por ter sido obrigado a recuar e abandonar a guerra. E a sua nação perde a guerra e cria um caos tão grande na sua nação, na Alemanha, né? Onde a economia se acaba, a inflação alcança um nível tão alto, a desvalorização da moeda, né? Que chega ao ponto de, para comprar um pão, tinha que juntar um saco de moedas, de marcos hoje, né? Marco. Então, Hitler acusa o povo judeu como responsável por esta crise que é colocada ali. E ele conseguiu jogar então os alemães contra os judeus, dizendo que eles eram o responsável por este mal que atingia a Alemanha. Toda a Alemanha então se une a ele no desejo de exterminar todos os judeus, sendo que na Segunda Guerra Mundial ele matou 6 milhões de judeus. Ainda é o cumprimento daquela: caia sobre nós o sangue dele, caia sobre nós. Glória a Deus. Logo depois disso, no ano 1948, então os judeus ressurgem no cenário mundial, tomam posse do seu território novamente, para que cumprisse esta profecia. Sião está de parto, ele enfrenta alguns anos de guerra, a Segunda Grande Guerra, que é pressionado de uma forma tão cruel, que é comparada às dores de parto. Mas, em 1948, Sião dá a luz aos seus filhos. Sião dá a luz aos seus filhos. Glória a Deus. E vários profetas profetizaram neste evento. O profeta Oséias, capítulo 3, verso 4 e 5: diz: os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, sem nada. Depois tornarão os filhos de Israel a buscar o Senhor, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor, e a sua bondade os alcançará. O povo de Israel tem uma promessa, e por isso que eles duram até hoje. Nenhuma nação, nenhum povo da terra durou ou dura tanto quanto o povo judeu, perseverando e preservando a sua religião, as suas tradições. Todos os impérios que se levantaram contra os judeus desapareceram. Ninguém foi capaz de vencê-lo, e ninguém será capaz de vencer, nem mesmo o anticristo, que vai tentar fazer quando então da grande tribulação, no final dela, mas não conseguirá. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para a nação de Israel, e o povo de Israel ainda está aqui, porque Deus ainda tem uma semana profética para tratar com este povo, um período de 7 anos que está para iniciar a qualquer momento. A gente não sabe, né? Como cantou o dia, não sei, né? Mas nós lemos Mateus 24, versículo 1 e 2, quando Jesus estava saindo do templo, este templo, né? Quando estava saindo de lá, o templo restaurado por Zorobabel, após o cativeiro, né? Então o povo pergunta para ele: Senhor, venha ver que coisa linda, venha ver que templo bonito, venha ver que majestoso. Jesus olha e diz assim: viu? Vê tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja, que não seja derrubada. Glória a Deus. E no Monte das Oliveiras,
capítulo 24, no versículo 3, os discípulos fazem as 3 perguntas solenes para Jesus. Diz assim: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Né? E aí então Jesus, a expressão aqui, consumação dos séculos ou fim do mundo, não se refere à extinção do planeta Terra, não se refere ao fim do governo do planeta Terra, mas assim do governo humano. Refere-se a um período em que os homens não mais governarão, porque no milênio Jesus é que irá governar, Jesus é que irá reinar sobre a terra. Por isso que nós oramos, quando oramos a oração que Jesus nos ensinou: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, e faça-se a tua vontade aqui na terra, conforme é feito aí no céu. Lá no céu só faz a vontade de Deus, aqui na terra não. Mas a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, diz: venha o teu reino, Senhor, e faça aqui na terra a tua vontade, da mesma forma como é no céu, só é feito a sua vontade. Glória a Deus. Um dia Jesus virá para reinar, e isso acontecerá literalmente. Nós reinaremos com Ele. Glória a Deus. Então Jesus começa a responder a essa tríplice pergunta. Ele diz assim: olha, os sinais que acontecerão deste período. E o primeiro que ele fala, diz assim: olha, vocês têm que prestar atenção em uma coisa. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Ao que, Senhor? A figueira. A figueira. Quando a figueira começar a brotar, significa que é o tempo, é a geração. Não vai passar esta geração sem que todas essas coisas que eu disse aconteçam. Jesus faz um sermão escatológico. A figueira vai brotar, e na geração que ela começar a brotar, vai acontecer essas coisas. Você sabe o que é uma figueira, jovens? Sabe o que é uma figueira? Já subiu numa figueira? Zaqueu subiu. Sabe por que Zaqueu subiu? Porque em Israel tinha muitas figueiras. A figueira é a árvore símbolo da nação de Israel. Qual é a árvore símbolo do Brasil? Os jovens aqui, qual é? Eucalipto? Qual é? Não, os jovens aqui falam, não é? Qual é a árvore que representa o Brasil? O Brasil, isso aí. Quem respondeu? Você já viu o pau-brasil? Você já viu pelo aleluia, né? Lá tem um. Para não tirar o pau-brasil. Sim. É isso aí. O que isso tem a ver com Israel, pastor? Tem a ver que a figueira é a árvore que é uma figura, que representa a nação de Israel, assim como o pau-brasil representa a nossa nação. E a figueira brotou em 14 de maio de 1948. Quantos anos faz? 73 anos que a figueira brotou. O senhor já era nascido, né? O senhor é da outra geração, então. Olha aí. Veja, irmãos, nesta geração que nós vivemos é a geração em que a figueira floresceu. O que nos faz entender que nós estamos vivendo neste período em que Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Amém? Jesus disse que essas coisas aconteceriam não foi quando a figueira fosse plantada, ou quando ela brotasse. E ela brotou em 1948, né? Esteve adormecida por 1878 anos, mas nesta geração nossa a figueira brotou. E Deus falou para Daniel: quem lê, entenda. Foi por causa de um brasileiro, foi inclusive por causa de um brasileiro. Na profecia de Isaías 66 que nós vimos, o Senhor está anunciando que Ele irá restaurar a nação de Israel novamente como nação.
estava tudo disperso, as 12 tribos. E Deus está dizendo assim: em um só dia eu vou fazer eles tornar uma nação novamente. Olha lá, pode uma nação nascer num só dia? De uma só vez? Né? E o que nós vimos aqui, neste dia 14 de maio, é que esta profecia se cumpriu. Aconteceu em 29 de novembro de 1947, a 49ª é 49, 49ª sessão da segunda Assembleia Geral da ONU. E lá, nesta 49ª sessão, foi aprovado a criação de novo da nação de Israel. Foi aprovada a partida do território da Palestina, que por ordem da ONU estava sendo administrado pelo exército da Inglaterra até aquele período. Por ordem da ONU passa a ser agora território de Israel. E a briga até hoje que os muçulmanos querem tomar, os palestinos querem tomar, os primos, a gente chama outra igreja aí de primo, mas os primos dos judeus eram os ismaelitas. Eles querem tomar até hoje. Nesta ocasião, quem presidia a Assembleia Geral da ONU, conforme suscitou, aí sim, era quem? Quem era o presidente? Quem era o presidente do STF mundial, que é a ONU, na ocasião em que foi dado a nação de Israel como uma pátria de volta? Era um brasileiro, um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Oswaldo Aranha. Este homem brasileiro chancelou e assinou: Israel tem uma pátria de novo. E é por isso que eu falo que as bênçãos de Deus nos acompanham, porque a nação brasileira foi o voto final para aprovar de novo a nação de Israel. Glória a Deus. Foi aprovado então a partir da Palestina, onde Israel passou a ser um estado, uma nação, apenas em um dia. O povo volta a ser de novo uma nação, de novo uma terra, de novo a ter o seu território. E então Israel torna-se de novo uma nação e nasce. Amém? Quantos anos tem a nação de Israel? 73. O território palestino que deram para eles, mas a nação de Israel está no coração de Deus há muitos anos. Quantos anos tem o Brasil? Quantos? Quantos, Mael? Os jovens deveriam saber, né? Quanto? O Brasil. Descobrimento não. Eu estou perguntando porque esse é um outro fator que precisa ser esclarecido. O Brasil foi descoberto em 1500. Hã? 521? Então, não é. Na verdade, o Brasil foi descoberto em 1500, mas foi proclamado a sua independência em 7 de setembro de 1822. O Brasil só passou a ser nação 7 de setembro de 1822. E aí sim, quem pensa que tem 500 se engana. Nós temos menos de 199 anos de nação. Israel tem 73. Amém? Então no dia 14 de maio de 1948, quando os exércitos ingleses, o exército da Inglaterra, se retira por completo do território palestino, os judeus ocupam o seu território, Israel então proclama sua independência. Neste dia então, cumpre o que está em Mateus 24, a figueira começa a brotar. E Jesus disse assim: olha, quando a figueira brotar, esteja atento, fica de olho, porque é nesta geração que todas estas coisas, olha lá, vão acontecer. Quantos anos faz que a figueira brotou?
73. 73. E aí, pastor Daniel, então quando é que Jesus vai vir? O coral já respondeu aí, irmão. Mas o dia... Né, Maurício? Cadê o Maurício? Não sei. Eu faço minhas palavras do poeta que escreveu essa canção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando é que ele vem, pastor Daniel? Não sei. Não sei. Uma coisa eu sei. Cristo vem. Vigiemos, oremos. Olha só, irmãos. Eu não sei quando Jesus vem. Eu não sei quando será que terminará esta geração. Uma geração na Bíblia, quanto é? De 70 a 90. Isso. Salmo 90 diz que é 90. Em outros lugares diz que começa com 70. 70 já, se for 70 já passou. Mas o próprio Moisés também disse, olha, é o homem, sua vida é 70, 80 anos. O que passa disso, pela sua robustez, é canseiro e enfado. O que a gente não entendeu ainda é que nós já estamos na canseira e no enfado. Pastor Daniel, o que é isso que está acontecendo no mundo? Canseiro e enfado. Ele vem. Aleluia, aleluia. Sobre as nuvens, os santos da glória. 70 já passou. Eu não sei se vai ser 80 que Deus vai considerar, se vai ser 90. A Bíblia não é muito precisa com relação a números. Em nenhum lugar da Bíblia Deus cravou uma data e disse, olha, o tempo é este. O tempo é este. Mas o dia eu não sei. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo morreu, iniciou-se então a dispensação da graça, ou a dispensação da igreja. A igreja é um mistério que Deus não revelou no Velho Testamento. O Antigo Testamento não conhecia. Mas Daniel recebeu uma palavra, diz assim, quando o ungido de Deus for morto, encerra-se a 79ª semana, a 69ª semana. E Deus abriu então um parênteses na semana 69. E nesse parênteses, no tempo profético que Deus deu a Daniel para o cumprimento das etapas do povo de Israel, o povo judeu. Na última semana, no período entre a 69 e a 70, Deus abriu um parênteses que já dura quase 2000 anos. E neste parênteses ele insere a igreja na história desse povo. Aleluia! Deus insere a igreja neste calendário profético, que entre as 69 e as 70 semanas surge a igreja, e Deus tem um tratado diferente com a igreja. Mas ainda falta cumprir uma semana da profecia de Daniel. Ainda falta cumprir. Mas para que cumpra essa semana precisa voltar o tratar de Deus com Israel de novo. E para que Deus volte a tratar com Israel de novo, a igreja tem que ser tirada de cena, porque hoje o olhar de Deus, o tratar de Deus na terra é com a igreja. Glória a Deus. Mas Deus não revelou a igreja para Daniel. Deus revelou as 70 semanas, né? Mas ainda falta uma semana profética para Deus tratar com Israel. E a partir do momento que Israel brotou como nação, esta semana profética pode iniciar a qualquer momento, restando a partir daí apenas 7 anos. Aleluia!
que é o tratar de Deus com o povo de Israel. E por que o senhor está pregando isso, pastor? Porque nós estamos na canseira do inferno, chegando perto da canseira do inferno. Não é físico, é também, mas não é só físico. É uma canseira inferno espiritual, social, jurídica, econômica, sanitária, moral, mental. E o pecado caminha a galopes. Nunca se houve tanto pecado como agora. Nunca. Nunca. Glória a Deus. Nós temos que estar atentos a todo esse acontecimento que envolve Israel. Todo mundo está voltado os seus olhos para Israel. A igreja não pode ser diferente. Jesus, quando fala dos sinais, ele cita 2 exemplos. Ele fala que será como os dias de Noé. Os dias de Noé são dias marcados pela violência. Deus chega para Noé e diz assim: olha, eu não aguento mais a violência, eu vou destruir esse povo. Só que os nossos dias estão mais violentos do que eles. Tem um cara matando aí, um tal de Lázaro aí, matando todo mundo. Né? A violência hoje é igual aos dias de Noé. Mas Jesus também falou de um outro tempo, de Ló. E o que marcou o tempo de Ló foi a força do homossexualismo. E a igreja enfrenta hoje um tempo terrível desse mal. Na minha época de menino, como a do senhor também, todo mundo queria ser macho. Você tinha um homossexual, era até assim, injusto o que acontecia. Hoje é diferente. Se você falar que você é hétero, você é homofóbico. Hoje o normal é você. A depravação dos dias de Ló chegou até nós. Jesus disse assim: porque nos dias de Ló será como nos dias de Ló, será como nos dias de Noé. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Dias em que antecedem a volta do Filho do Homem. A Bíblia diz que Jesus nasceria. Quando profetizaram que Jesus nasceria da forma como ele nasceria, ninguém acreditou. Como é que vai nascer sem uma relação entre homem e mulher? Só que ele nasceu, Samuel. Nasceu de uma virgem. Como que nasce de uma virgem? Está profetizado, e ele nasceu. A Bíblia diz que ele também morreria numa cruz. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Mas a Bíblia diz também que ele ressuscitaria, Priscila, ao terceiro dia. Sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. E esta mesma Bíblia que diz que ele nasceria, que ele morreria, que ele ressuscitaria, diz também que ele vai voltar. Ele vem. Alguém tem dúvida que ele vai voltar? Glória a Deus, aleluia. Qualquer hora dessa do céu vai ser livre. O dia eu não sei, a hora eu não sei. O regresso da esposa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vigiemos, oremos, ele vem. Aleluia. Ele pode vir esta noite, ele pode vir amanhã. Quando o senhor acha que ele vem, pastor? Eu acho que ele veio hoje. Eu vivo como se ele viesse hoje. Estou pronto, preparado para que ele venha hoje. Amém? Mas estou esperando ele há 50 anos. E se ele demorar mais 10, mais 20, eu não creio que chegue a 20. Mas se ele demorar, eu continuo esperando. Eu continuo esperando e pregando. Ele vem. Ele vem.
esteja apercebido. Então aí, irmão Antônio. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluias, aleluias, sobre as nuvens virá, como os anjos na glória. Mas o dia a segunda estrofe. Sobe os dois tons aí, irmão. Sobe um tom aí, está muito baixo. Os crentes verão, olha aqui, ó, pela santa escritura, que não dará nossa eterna ventura. Olhemos então para a glória futura. Quando? Mas o dia, a figueira já brotou, Cristo vem. Cadê os homens? Vigiemos, oremos, aleluia, sobre as nuvens virá, os anjos da glória. Mas o dia eu não sei. Amém. Esta mensagem tem o objetivo de alertar-nos, de conscientizar-nos para os fatos que foram e estão profetizados e para os cumprimentos de cada um deles. O que falta para Jesus voltar, irmão? Nada, só falta ele voltar. Só falta ele voltar. Ah, tem algumas pregações aí, os 7 sinais, os 3 sinais, os 10. A figueira já brotou, os dias de Ló já estão aí, os dias de Noé. A geração já está cansada e enfadada. Essa mensagem tem o objetivo de nos despertar. Você entendeu? Vigiemos, oremos, Ele vem. Vamos ficar em pé. Tem alguém nesta noite aqui no nosso meio que entrou aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso? Tem? Tem? Se tiver, nós queremos orar por você. Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Se não tiver, pastor Antônio Salinas estará pegando o microfone. Tem alguma aviso aí? O Silvano vai fazer primeiro a leitura aqui dos envelopes. Os nossos trabalhos seguem normalmente. O pastor Silvano estará lendo os envelopes. Depois o pastor Antônio Salinas estará orando e dando a bênção apostólica, encerrando tudo desta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Dizimaram nesta noite César Silva, Wellington Pancini, Eliseu Padilha, Luciane Silva, Gisele Rocha. Sobre eles Deus garantirá vitória. Tem um pedido de oração de última hora aqui para o irmão Fábio, esposo da irmã Gleice, que amanhã estará passando por uma consulta e uma provável cirurgia, que está pedindo a irmã Joelza e toda a sua família. Oremos por ele. Glória a Deus, aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Parabéns, pastor Daniel. Você deu uma aula maravilhosa. O pastor Eliezer falou aí, podia ficar mais uma hora falando, que está tão gostoso. Como é bom ouvir as coisas de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Deus querido, Deus santo, queremos te agradecer, Senhor, por este dia que tem nos concedido, pela grande oportunidade nesta noite estar na tua casa, Senhor, onde pudemos louvar e adorar o teu santo nome. Pai, a tua palavra nesta noite foi explicada, Senhor, detalhadamente, Pai amado, e a tua volta está tão próxima, Pai amado, e aqui está a tua igreja, Pai amado, se preparando para aquele dia. Querido Deus, querido Pai, que nenhum venha se fracassar, que nenhum venha deixar, Senhor,
Santo, queira abençoar a tua igreja nesta noite, queira abençoar o teu povo, dando saúde, dando força, dando paz, Senhor, aumentando a fé de cada um pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos ser vencedores naquele dia que se aproxima, Senhor. Deus querido, dá a tua bênção a todos. Pai Santo, Pai querido, continua abençoando o teu servo e pastor Daniel, que está na frente desse trabalho, dando a ele, Senhor, a direção e a graça e a unção para nos ensinar, Senhor, a tua palavra que é tão gostosa, que é tão maravilhosa na nossa vida e que fortalece a fé de cada um. Deus abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, leva-nos em paz para os nossos lares, livra dos perigos e males. Se tu não voltares, Senhor, que amanhã possamos ter um dia na tua presença, alegres por ti, Pai amado, Deus santo e poderoso. Tudo isso eu peço, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, e a igreja poderosa que está esperando Jesus diz: amém. Se Deus é por nós, amém.